Então, qual é o segredo do 80-20 de integral aqui? Ou seja, 80% de acerto em 20% do tempo. Bom, para a gente fazer método de 80-20, em primeiro lugar, a gente precisa ter todo o conteúdo muito bem, né, delimitado, e alguém tem que construir isso que eu vou fazer aqui para vocês. E aí eu vou dar o passo a passo de todos os itens, e mais do que isso, eu vou explicar item por item do que eu estou falando, para que você entenda todos os campos que você vai ter que estudar, e aí você vai otimizar o seu tempo e obter um resultado excepcional. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você precisa entender o conceito de integral. Ou seja, entender de forma geral e ampla. E eu vou fazer esse conceito de integral aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa é entender o conceito de integral. Então, o topo aqui da minha árvore, tá? Eu vou construir uma árvore aqui, né? A gente utiliza isso muito em matemática, né? Em grafo. O topo aqui do meu grafo, tá? É integral. Tá? Integral, ela é primeiramente, né, definida como a ideia de integral indefinida. Então, a primeira definição que a gente tem de integral é integral indefinida. Logo depois vem a definição de integral definida e o teorema fundamental do cálculo. Alguns autores vão falar que não foi assim a ordem dos fatos e que a integral indefinida, a definida veio primeiro do que a indefinida. Isso não muda. Mas no meu gráfico, nesse grafo que a gente vai aqui montar, nessa árvore, isso muda. Então, a primeira integral que a gente tem que entender conceitualmente vai ser a definida. Então, a integral vai se bifurcar aqui, né, em integral definida. Tá? Então, essa é a primeira parte. É o primeiro caminho aqui da minha árvore. A integral definida, ela vai se bifurcar, ou seja, ela vai para integral indefinida. Que é o próximo caminho aqui que a gente vai ter que seguir. Por enquanto é como se fosse um tronco aqui, né? E nós estamos só seguindo, tá? Integral indefinida aqui. Perfeito. Na integral indefinida, a gente tem 5 etapas para entender bem a integral indefinida. 5 etapas, 5 processos que nós vamos fazer um a um nessa aula para mostrar para vocês o que vocês precisam saber de cada um desses 5 processos. Se você quiser aprofundar nesses 5 processos, você vai ter um domínio ainda maior e aí o teu resultado vai além dos 80% de acerto em geral. Mas são 5 processos. O primeiro processo é a definição. Então, aqui o primeiro processo seria a definição. Eu preciso conhecer e entender a ideia do que é uma integral indefinida. Essa definição vai ter propriedade junto dessa definição e vai ter a ideia de como a gente está trabalhando com derivada e integral ao mesmo tempo. Então, essa definição vai misturar essas duas coisas, ela é muito importante, né, para a gente, e isso é uma coisa que a gente vai aqui narrar também. Então, a definição é a primeira etapa. Beleza. Próxima etapa aqui, eu vou colocar mais embaixo aqui, é integral por substituição simples. Então, com certeza você já viu isso e eu também vou explicar nesse vídeo, tá? Substituição simples. Tudo que você precisa entender de substituição simples. Perfeito. Depois disso, ou seja, a definição, a substituição simples você vai entender por que ela é derivada da regra da cadeia e por isso que a gente usa as regras sim, né, de derivada integral, tá? Então, quem diz que não usa, usa, só que a gente usa com metodologias para resolver integrais indefinidas. Beleza? Depois, a próxima etapa aqui, né, o próximo item é integração por partes, a famosa por partes. Tá? Essa integração é bastante, né, famosa. Aqui eu vou dar, né, um acróstico para você, né, um mnemônico aqui, né, LIAT, que a gente vai estudar esse LIAT juntos, tá? E aí com isso vai ser uma dica bônus aí para você, né, desse vídeo. Você vai conseguir escolher muito melhor o seu U para fazer partes e aí otimizar o seu tempo ainda mais. Perfeito.
Qual o próximo? Qual o quarto item aqui, tá? Então, o meu quarto item é você ter que estudar a substituição trigonométrica. Elas são equivalentes, tá? Então, eu vou colocar aqui um símbolozinho de equivalente, porque elas são equivalentes. Mas são duas distintas. Aqui eu também vou dar um atalho para vocês com dois itens que dentro da substituição trigonométrica tem, que na verdade se bifurcam, um deles se bifurca e viram 3 itens. E aí você vai resolver qualquer substituição trigonométrica e entender qual é o momento de usar uma substituição trigonométrica. Isso é importante e a gente vai falar disso também aqui nesse vídeo. Então, substituição simples. O próximo item aqui é substituição trigonométrica. Tá? Então, substituição trigonométrica. Perfeito. E aqui está faltando um último item, tá? Esse último item, a partes, é a derivada do produto. A substituição é a derivada da composta. Só tem 4 regras de derivação. Eu sei que você aprendeu derivada de quociente, inversa e tal, mas na verdade são todas derivadas de 4 regras de derivada. Então, 4 regras fazem todas as outras regras. 4 regras apenas. 2 delas também funcionam em integral. Então, não são fáceis de serem aplicadas em integral, não preciso me preocupar. 2 delas dão novos métodos para a gente. As outras 2, né, são 4, as outras 2 dão novos métodos. A por partes é a derivada, né, do produto. A substituição trigonométrica simples é a regra, né, da cadeia. E por fim aqui, que não depende de nada disso, é a integração por frações parciais. Frações parciais. Felipe, qual desses métodos mais cai em prova? Os 3 primeiros. Substituição simples, partes e trigonométrica. Esses são os que mais caem. As frações parciais caem em prova? Caem em prova. Mas caem menos do que os outros. Então esse aqui é aquele que, se você tiver que pular uma, você vai pular essa etapa e aí você ainda vai normalmente conseguir aí 80% de acerto. Porque normalmente isso cai menos em prova e aí a chance é que você vai ter a maior probabilidade de estar com você. Para garantir 80%, você vai ter que passar pelo menos pela ideia básica do que esse método diz. E aí eu também vou explicar para você a ideia básica desse método, o que esse método diz, para que você também aqui mate. E aí, enfim, esse problema se torne mais fácil para você também. Então, temos 5 etapas em integral indefinida, ok? Mas isso é uma árvore, lembra? E antes de chegar à integral indefinida, temos integral definida. E da integral, né, definida tem 2 etapas que são muito importantes para a gente mencionar, que normalmente nem são dadas em cursos de cálculo por falta de tempo, são só em cálculo 2, início de cálculo 2, ou final, ou início de cálculo 3, enfim. Mas se você tiver que estudar, se for cair, né, no seu concurso, já para Dampec, Ampad, enfim, o concurso que você estiver fazendo, que cai integral, definida também, você vai precisar passar por essas 2 etapas. Então, dependendo do que você está estudando, pode ser que você não precise, e isso aqui já seja o seu 80% de acerto. Caso você esteja, eu também nesse vídeo eu vou falar sobre 2 outras, tá? Quais são as outras? Área entre curvas, área de forma geral, né? Cálculo de área, tá? Área entre funções, área entre uma função e o eixo, enfim, cálculo de área de forma geral. E o 80-20 aqui é a gente falar de sólido de revolução. Sólido de revolução. Tá. Sólido, né, de revolução tem 2 itens para a gente estudar em sólido, né, de revolução, que é você fazer o cálculo de volume e o cálculo de área da superfície. Então são 2 itens para você estudar aqui dentro, e você precisa estudar isso aqui também, tá? Então volume, tá? E área, só que não é a mesma área de lá, é a área da superfície. Tá? Vou abreviar aqui. Então tá aqui os nossos caminhos todos, tá? Dentro dessa árvore
saindo lá de integral, e eu vou explicar tintim por tintim ao longo desse vídeo, para que você possa entender todos esses dados. Se você pegar exemplos de cada um desses objetivos e entender esses exemplos, juntar com o que eu vou falar aqui nessa aula, que eu vou dar dicas aqui para você, em cada um desses exemplos aqui, você vai ter, né, dominado, provavelmente em 1, 2 dias de estudo, 4 horas por dia, 8 horas de estudo, você vai ter, né, dominado todos os conceitos de integral que você precisa, ok? Você vai dominar os conceitos. Ah, eu vou precisar fazer prática? Claro, não é apenas saber conceitualmente, tem que saber com mão na massa. Então, eu também vou te informar qual o grau de dificuldade que cada conceito tem, qual é o 80-20 dentro do 80-20, ou seja, dentro de cada um desses conceitos, qual é o 80-20, para que você possa otimizar ainda mais o seu tempo e, enfim, pegar as questões mais relevantes que aparecem dentro desses conceitos, tá bom?